Oi, pessoal, tudo bem? Ó, só vou terminar aquele restinho de aula que ficou, né, de parasitologia e que não deu para a gente terminar em sala de aula, tá bom? Então, vai aí um pouquinho para vocês, para a gente terminar, tá bom? A gente parou por aqui, tá? Deixa eu só colocar um pouquinho para cá para não atrapalhar vocês verem. A gente parou um pouquinho depois, né? Mas só para relembrar aqui, então, né? Que a gente tem alguns indicativos dessa doença quando se é picado, né? Então, a gente falou da fase aguda, da fase crônica, e falou que a gente pode perceber, né, uma picada do inseto através dessa lesãozinha que ocorre, né, a qual a gente chama de chagoma, né, que fica ali uma parte, então, avermelhada, tá, gente? Parece como se fosse um furúnculo, mas que ele não forma aquela pontinha realmente para estourar, extravasar, tá? Então, forma esse edemazinho aí, meio que endurecido, né? E muitas vezes pode passar mais desapercebido ou em outras ficar aí por um tempo, então, e que dá para a gente relacionar, então, a uma picada de inseto desse tipo, tá? O sinal de Romanin é quando realmente essa picada ocorre a nível ali próximo à região ocular, tá, gente? E que tem esse tipo de inchaço bem característico também, tá? Que pode aí fazer com que a gente entre num alerta, né? E possa aí desconfiar, talvez, né? De uma picada de barbeiro, então, tá, gente? Claro que também não precisa ficar assim tão desesperado, porque tem pessoas que são muito alérgicas, que se morder um mosquitinho, qualquer outro insetozinho aí, também vai haver um inchaço bastante grande, né? Mas vê se de repente essa picada aí próxima ao olho é meio que parecido, né, ao chagoma aqui, e que acaba causando esse sinal de Romagnat, tá? Bom, a gente falou aqui também da fase crônica, né, que essa doença ela é bastante complicada e que muitas vezes ela pode ficar sintomática por muito tempo, né? Então, bastante complicado, porque ao longo do tempo é que essas pessoas vão acabar apresentando algum sintoma, né? E normalmente vão estar muito mais relacionado é, a um sintoma ao sistema cardiocirculatório, digestivo, né, formando aí alguns tipos de processos inflamatórios, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui um pouquinho o que, que pode acontecer. Mostrei correndo aquele dia, né, mas agora vamos mostrar um pouquinho mais com calma o que, que é que pode fazer a nível ali de sistema, no órgão mesmo, né, na forma cardíaca que a gente diz, né? Então, a gente mostrou que leva à insuficiência cardíaca, tá? Então, essa massa, essa musculatura aí do músculo cardíaco, então, acaba ficando destruído devido à alta reprodução, então, daqueles amastigotas, né? Nas células ali dos fibroblastos, né, que nas células cardíacas, do músculo cardíaco, e que acaba endurecendo toda essa musculatura, né? Aneurisma de ponta, que é isso aqui, olha, é uma inflamação, às vezes pode acontecer em um ventrículo ou outro, na maioria das vezes ventrículo esquerdo, tá, gente? Então, ocorre ali esse problema que pode estar relacionado a outras doenças também, mas normalmente, quando se é diagnosticado um aneurisma de ponta, primeira coisa que vem ali, eles já vão então suspeitar também de uma doença de Chagas, tá? Porque cerca de 45 a 85% dos diagnósticos, né, realizados e que existe aneurisma de ponta está relacionado
a infecção, então, por Trypanosoma cruzi, tá? Por doença de Chagas. Então, nós temos aqui só apresentando para vocês o tamanho normal de um coração e esses dois aqui já apresentando esses tamanhos alterados, né? Então, a cardiomegalia, isso é, o aumento do tamanho desse órgão, então, a que ponto pode chegar o tamanho do coração, tá? Devido, então, a gente falar que as células aqui cardíacas, elas são invadidas e os amastigotas começam a se reproduzir tanto entre essas fibras que elas, então, vão, então, se dilatando e endurecendo esse músculo. Aí ele não vai conseguir realmente fazer o papel dele, que é a contratura, né? Fazer todo aquele movimento de bombear o sangue. Então, por isso que vai começar a aparecer sintomas, isso é, não de dor antes, nada, mas vai aparecer tardiamente o quê? Arritmias, né? E aí a pessoa vai procurar um médico e depois acaba descobrindo, então, que está com a doença de Chagas, tá? Então, é lógico, sarar, melhorar do que ele está, não vai. Mas aí vai entrar com medicação, tudo, para que, então, entra para controlar toda essa reprodução, matar o parasito, né? Para que ele também não se reproduza mais e também conciliar todo o tratamento aí dessa arritmia e tentar melhorar os aspectos, a qualidade de vida em si do paciente, tá? Outras formas que também podem ser descobertas, né? A sintomatologia aí vai ser descoberta mais tarde também, quando começar, então, a atingir outros órgãos importantes, né? Principalmente o digestório também. Então, existe essa forma digestiva, tá, gente, que também vai provocar a megalia, né? Que é o que? O aumento do órgão, ou do esôfago, ou do cólon. Então, olha aqui essa situação de como isso, né, triplicou o tamanho, então. Então, existe essa situação em que também a pessoa começa com problemas, não consegue evacuar, né, disfagia, que é o quê? Não conseguir engolir. Não consegue engolir por quê? Porque aquilo tudo está congestionado, já é um subsintoma daquilo que já se tem, então, né, de problema digestório. Refluxo gastroesofágico, né, então aquilo, tudo que se come volta, né, então dá aquela esofagite, o refluxo sempre voltando, porque aquilo está ocupado, está doente. Constipação intestinal, a pessoa não consegue defecar, também devido ao órgão estar afetado, tá? Então, é bastante complicado também, normalmente cirúrgico esse caso mesmo, né, para tentar aí melhorar também a qualidade de vida. E tem também ainda que tardiamente ela pode chegar nessa forma nervosa, tá, gente? Então, pode afetar o sistema nervoso em que até mesmo alterações psicológicas, comportamentais e até mesmo perda de memória podem ser também afetadas através dessa doença, tá? Aqui, olha, estão todas, então, a natureza dessas patologias causadas, então, pelo Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, tá? Então, aqui, patologias observadas em pacientes crônicos da doença de Chagas. Isto é, as megas, né? Seja ali, ó, megaesôfago, megacólon, megaduodeno. Então, nós temos todos esses órgãos, então, sofrendo, né, com esses ataques do parasito, tá? Mas que, ao todo, de todos esses órgãos que são mais atacados pelo parasito, gente, a de maior incidência, então, é a cardiopatia. É a musculatura ali, né? As células da musculatura do coração. Uma vez que a gente volta a falar lá que quais são as células que têm a preferência, então, de penetração desse parasito.
São os macrófagos e são os fibroblastos, tá? Então, por isso que os fibroblastos, eles são ali células precursoras ali do tecido, né? Do tecido muscular estriado, né? Que vai ter uma contratura de musculatura forte, então, essas células que eles mais vão alcançar, então, tá? Então, normalmente, essa depois megacólon, megaesôfago e por aí as outras com menor intensidade. O diagnóstico da doença é feito através do diagnóstico clínico, que é aquele que você se consulta, né? E o médico, ele vai tentar diagnosticar. Ou se existe ali o clínico mais visual ali, ele vai desconfiar se ele tiver também ali à vista dele os sinais de Romagnat ou de Chagoma, que ele pode desconfiar e já normalmente só pedir o exame ali só para confirmação ou não, tá? Caso não se tenha mais esses sinais aqui, aí o clínico já não funciona mais. Vai ser totalmente laboratorial. Então, o médico vai pedir exames, então, para ver o que acontece, tá? Se ele tem uma sub aí, desconfiança, então ele vai pedir ali o exame de sangue, tá? Então, ela é microscópica na fase aguda e usa a hemocultura na fase crônica, tá? Aqui microscópica na fase aguda, então o sangue ali já faz o esfregaço, né? É capaz de fazer, ou então, se já passou muito daquela fase inicial, vai ser a hemocultura, que é um exame sanguíneo muito mais completo, né? E exigindo aí maiores detalhes, então. O sorológico, então, que vai utilizar aí coleta de linfonodos, tá? Xenodiagnóstico, que é na fase crônica, tá, gente? Então, muitas vezes a gente pode ter muito pouco parasito circulando no corpo, né? Porque se ele apresentou também na fase crônica algum desses sintomas e o médico está desconfiado, por exemplo, podemos ter muito pouco parasito no sangue. Então, se ele chegou lá na crônica, e isso demora tempo, né? Se ele percebeu lá longe, lá esses sintomas, pode ter pouco lá para descobrir através de um exame de sangue, e um exame que é utilizado também é o quê? É o xenodiagnóstico, que é nada mais, nada menos que colocar, então, dessa forma aqui, como se fosse uma braçadeirinha, com um recipiente onde a gente tem os barbeiros criados em laboratório, tá? Então, esses barbeiros são livres de qualquer outro parasito, micro-organismo, criado limpinho, sem nenhuma contaminação ou infecção, tá? Então, coloca-se ali e deixa esse barbeiro se alimentar dessa pessoa, tá? Se esses poucos parasitos que estão circundando aqui, eles circundam porque procuram aquele hospedeiro intermediário, que é um inseto. Então, aí, depois que se alimenta, esse inseto, ele é tirado e retirado para um local separado, porque ele já está inoculado, né? E aguarda-se ali um tempinho e se mata o inseto e faz o exame ali, né? Ou retira, então, né? Todo preparado ali, do sangue que ele se alimentou, para poder ver se encontra, então, ou se ele fica infestado do Trypanosoma cruzi, tá? Ou então o PCR, que é a proteína reativa, tá? Proteína C reativa. Então, aqui vai indicar, através do PCR, se existe uma infecção, tá? E normalmente vão usar o PCR lá, mais indicado, né? Que vai indicar essa proteína C reativa, que ela já dá indícios, né?
de tal ou tal proteína e que eles já sabem, né, discernir, então, se ela está relacionada à doença de Chagas ou uma outra doença, uma outra parasitose, tá? Aí, tratamento, gente. Tratamento, ó, benzonidazole, tá? O uso para tratamento nas fases aguda e crônica, tá? Eficiência na fase aguda é maior, olha, do que 90%, tá? Então, na fase inicial, 90%, ela é muito eficiente, e na fase crônica, maior de 60%, tá? Desvantagens: efeitos colaterais, tratamento demorado e controle de cura é necessário. Então, sempre ficar indo e fazendo exames para controlar e ver se mais nenhum parasito é encontrado no sangue, para poder realmente ter o controle que ele pode parar de fazer esse tratamento, tá? Já cepas de laboratórios que já existem, olha, cepas de laboratório de Trypanosoma cruzi que são resistentes contra o benzomidazol. Então, assim como qualquer outro organismo ou micro-organismo aí que a gente fala, né? É resistente, né? Não é não que todas as bactérias sejam resistentes e que se eu tenho uma bactéria aqui dentro, se eu tomo um antibiótico, ela vai ficar resistente. Ela não fica resistente porque ela está em contato com o remédio, né, com a droga, mas sim, dentre aquelas bactérias que eu tenho, algumas já são resistentes e não são afetadas, tá? A gente tem um erro em interpretar que a gente está, né, quando a gente fala com o uso de antibiótico, a gente está selecionando as bactérias resistentes. É certo falar isso, certíssimo, gente. Só que tem que entender isso, que não é porque quanto mais ela está em contato, ela vai ficar resistente. Ela não vai ficar. Dentro dessa população de bactérias que eu estou tratando, algumas já são resistentes. Eu vou matar as outras, mas aquelas não serão afetadas. Então, essas que são resistentes vão começar a se reproduzir e eu tenho mais chance de proliferar essas bactérias que já são resistentes a algum medicamento, tá? Só tentar elaborar e pensar certinho assim, tá? Aqui, ó, só uma consideração que uma empresa produziu o remédio e não existe mais interesse comercial em continuar a produzir esse remédio. Então, muitas vezes são remédios muito baratos, que não traz, assim, lucros para as empresas farmacêuticas, gente. Então, é bastante complicado, né, quando a gente lida com certos tipos de doença, porque para eles não tem interesse, né? Então, não é rentoso, né, tratar esse tipo ou ficar pensando, porque, pouca gente vai pegar a doença de Chagas, né? A gente não é como um vírus, né, que muita gente pega e muita gente vai atrás de medicamento para se tratar, que dá dinheiro, né? Enquanto isso aqui, então, não é rentável. Então, a gente tem literalmente aí uma máfia mesmo relacionada a medicamentos, né? Complicado. Bom, em relação à profilaxia, outro termo, né? Então, tudo que a gente tem que fazer para evitar essa doença, né? Tudo antes, então, que a gente tem que fazer com que essa doença diminua ou mesmo se extingue, né? Então, melhoria de condições da vida do homem no campo, né? Então, a gente já falou que casebres, né? Construído assim, madeira, com barro e tudo mais, a gente cria nichos, então, para que esses
insetos vivam nesses locais, façam os seus ninhos nesses locais e proliferem nesses locais, já que eles são um dos hospedeiros, então. Melhoria dos anexos peridomiciliares, então, por exemplo, se eu moro mais próximo do campo, né, eu tenho geralmente um paiol, alguma coisa, tentar melhorar também a estrutura desses locais também, né? A alvenaria é bastante recomendada, porque não tem fissuras, frestas, né? Não é como, então, tentar melhorar isso. O controle vetorial, né, utilizando, antes eram inseticidas de ação que ficava resíduos, gente, tá? O BHC, que foi utilizado na época em que havia muito contágio, né, infecções por tripanossomas, né? Ele foi suspenso, e piretroides são utilizados também, né? Então, para que isso possa reduzir o número de insetos, tá? Eles foram bastante combatidos na época de 50, 60 aí, tá? E a gente teve, assim, ausência desses insetos aí por um longo tempo. Agora que a gente costuma ver um outro, mas eles ficaram muito tempo sumidos aí, tá? Seleção de doadores de sangue, tá, gente? Então, isso é uma prioridade, isso é realizado, né, nos hemonúcleos, nos hemocentros, que, então, esse sangue, ele é bastante analisado em relação a doenças importantes e transmissíveis, então, antes de serem distribuídos, tá? Controle da transmissão congênita, então, tentar né, essa mãe, antes de tentar engravidar, fazer realmente check-ups e tudo mais, né, tentar ver, então, se não tem nenhum problema de saúde relacionado a qualquer tipo de outras doenças ou de parasitoses também. Vacinação. Vacinação, algumas coisas têm aí previstas, mas não funcionam por muito tempo, tá? Existem experimentos e tudo mais, mas em relação à parasitose, é muito pouca coisa que se resolve com vacinação, tá, gente? Aqui, olha, deixei no finalzinho, então, como a gente falou que esse vetor biológico, né, que é o inseto, é o hospedeiro intermediário aí, que é utilizado para, então, também passar um ciclo de vida, né, o tripanossoma passa um ciclo de vida nesse, a gente apresenta aqui, então, esses hemípteros, né, porque é da ordem hemíptera. Então, são insetos da ordem hemíptera, que são aqueles barbeiros. O nome que eu tentei lembrar para você era percevejo, gente. É o nome popular também dos barbeiros ou dos hemípteros, porque eles são percevejos, eles sugam, mas a gente tem sugadores de sangue, tem sugadores de seiva, né? Esses insetos têm as mais variados hábitos alimentares, tá? Então, tem hematófago, tem também os hemípteros, que são predadores, que vão caçar outros insetos ou outros animaizinhos, e tem os fitófagos, que vão, então, sugar seiva, tá? Então, uma das coisas que eu falei para vocês, que quando me mandam foto, né, eu preciso de fotos bem nítidas. Por quê? Porque o aparelho bucal me ajuda a identificar se esse hemíptero, se esse percevejo, se esse barbeiro, ele é hematófago ou não, tá? Então, através do aparelho bucal é que eu vejo, olha lá, o hematófago, ele tem o aparelho bucal reto e que não ultrapassa o primeiro par de patas. Ele é retinho, ó. Todo hemíptera normalmente vai ter, então, esse aparelho bucal voltado para a parte ventral, mas de formas diferentes, tá? Reto e
curto, antes de chegar, então, no primeiro par de apêndices, então, e esse é um hematófago. Se é um predador, normalmente, ó, o aparelho bucal, ele é curto, porém ele é curvo. Ele é, então, ele tem essa voltinha, né? Então, ele é tortinho. Eu consigo diferenciar. Se, por exemplo, eu tenho, então, fitófago, se eu estou falando que ele suga seiva, esse aparelho bucal é longo, gente, tá? Então, ele é mais longo, ultrapassa o primeiro par de patas e é um aparelho bucal reto e longo, tá? Então, a partir disso, é um dos primeiros indícios aí que a gente acha para poder classificar. É lógico que o primeiro, olha, é fitófago, é hematófago? É. Esse hemíptero, esse percevejo, esse barbeiro é hematófago. Vamos ver, então, a qual espécie ele pertence. Aí a gente vai ver outras características que apresentam aquelas espécies que a gente falou, que são os vetores. Tá ok? Aqui a referência de algumas que a gente toma para fazer nossas aulas, sempre aí no final das aulas a gente apresenta, tá, gente? Bom, então é esse o finalzinho da aula que a gente teve na sexta-feira passada, tá, pessoal? Então tá aí disponível para vocês, tá bom? Qualquer dúvida é só me acionar. Beijo!